Oi, Nath, tá me ouvindo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da terceira semana de municipal da humanização do parto. Hoje o tema é desafios da amamentação. A gente vai aguardar a enfermeira Rony, nossa convidada especial, a Roniele. Enquanto ela não chega, eu vou falar para vocês apertarem aqui nesse aviãozinho, nessa setinha que tem, já irem compartilhando com as amigas, com as avós, com as mães, com todo mundo. Já vão deixando as suas perguntas, que no decorrer da live a gente vai respondendo elas também. E enviar para essas pessoas é muito importante, né? Porque a gente sabe que todo mundo que vai estar ali envolvido quando esse bebê nascer precisa estar atualizado, precisa falar a mesma língua que a gente. Então envia essa live para todo mundo assistir. Vamos só aguardar a Rony chegar. Oi, Rê. Oi, Cá. Eu vou fazer a live sem um fone, mas se tiver muito barulho, muita coisa, vocês me avisem que daí eu coloco o foninho de ouvido, tá bom? A Rony chegou, vamos lá. Oi, Rony. Oi, Tudo e bem? aí? Tudo bem? Peraí, deixa eu só. Tá. Tava, tava ali fazendo o Camalzinho dormir pra gente conseguir ficar tranquila, porque hoje as coisas fugiram da normalidade, mas agora já deu tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, acho que a galera também tá ouvindo bem, né? Acho que sim. Uhum. Bom, então eu vou me apresentar pra gente começar. Meu nome é Charlize, eu sou doula, consultoria em amamentação, sou casada com o Reginaldo. A gente tem uma filhinha de 3 anos e 4 meses, linda demais a cota, e uma bebezinha na minha barriga. E agora a Rony. Então é isso. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, já quero agradecer aí o convite do Gessa Cascavel por estar nos convidando aí para participar desse projeto maravilhoso, né? De levar bastante informação. E para quem não me conhece, eu sou a Roniele, eu sou enfermeira obstetra da equipe Manjedoura. Trabalho com consultoria, amamentação, com parto, né? Laser terapia, enfim, esse é o nosso mundo. Ver bebês nascendo e mamando. E eu sempre falo, né? Eu não sei o que, que eu gosto mais de ver, se é ver um bebê nascendo ou se é ver um bebê mamando. Eu sempre fico na dúvida. Porque E. as dificuldades da amamentação, né? Ah, e aí é isso. Vamos conversar hoje sobre esses desafios aí, né? Tava Isso. agora amamentando o meu filhote lá também, para poder deixar ele tranquilo, para a gente poder ficar aqui essa hora tranquilo, tá certo? Então E vamos eu sei nessa. que a Char preparou aí, tem várias perguntinhas, né?
Então, fala Isso, aí, já. no início do vídeo eu já falei para as meninas já irem deixando as perguntas, já também ir mandando essa live para geral, né? Porque a gente sabe que tem que mandar para a avó, tem que mandar para a sogra, tem que mandar para todo mundo, porque tanto na gestação, mas depois que o bebê nasce, é muito legal toda essa informação, né? Então hoje o nosso tema é sobre desafios na amamentação. E a gente sabe que nem sempre esse início é tão natural, tão, né, instintivo assim. É claro que tem uns bebezinhos que nascem, já gruda ali no peito e já, né, já sabe para que veio, mas nem sempre é assim que funciona, né, Rony? E É, esses desafios, na verdade, eles começam bem antes, né? Porque a gente vem de uma cultura de desmame, né? Nós não fomos amamentados, né? Então, a falta do empoderamento da mulher, né, de vários fatores, mas a desinformação da família com os profissionais, né, acaba uhum, gerando uma série de coisas que no fim é difícil quem consegue continuar, né? exatamente. É, eu digo assim, né? Principalmente agora, depois que eu tive o Camal, eu não tô tanto assistindo parto, eu tô indo mais nas consultorias de amamentação, né? Principalmente das mulheres que a gente acompanha o parto, ou qualquer outra mulher que chama, né? Então, tipo, ficou mais, digamos que isso mais presente na minha rotina de trabalho, né? E aí, o quanto que a gente percebe assim que a mulher se preparou, teve parto normal, maravilhoso, tudo certo, mas aí na amamentação ela tem muita insegurança. A gente sempre já percebeu isso porque a gente ia lá, atendia o parto da mulher era rápido, fácil, lindo, e aí chegava na amamentação, tudo dava, né? O parto era super rápido, fácil, gestação tranquila. Aí na amamentação, rachadura, insegurança, um monte de coisa, né? Principalmente quando é primeiro filho, né? Eu diria que essas inseguranças são maiores. E aí a gente observa assim que existe uma falta de empoderamento por parte de nós mulheres em relação à amamentação. E aí, Chá, só colocar aqui rapidinho. Chá, você controla o tempo para mim, por favor? Que eu tô. Deixa eu ver se tem como eu Aqui controlar eu aqui. controlo tudo, Eu não pode ficar fico tranquilo, sabendo de nada do. Eu nem tô sabendo que horas são direito, tá? Que aqui só se eu. pode ficar Daí você vai me tranquila, falando, tá? tá bom. Mas assim, para colocar rapidamente, eu vou trazer um pouquinho só da minha experiência em relação a Pode. essa questão do empoderamento. Que é assim, ó, veja, eu estudo amamentação, sei lá, faz 15, 12 anos, desde que eu me formei, bom, desde a faculdade eu já estudava e depois no trabalho, no meu dia a dia, enfim, né? Mas o que que eu observo? Aí quando chegou a minha vez de amamentar, veja, eu trabalho com isso, consultora, etc. E eu senti aquela cobrança, né? Eu lembro que eu fui no pediatra e assim, meu filho, eu sabia que ele já tinha recuperado peso ali com 10 dias do nascimento, né? Mas eu cheguei lá, né? Meu querido pediatra falou assim: e aí? Sabe, né? Que hoje tem que estar recuperando ou bem próximo do peso do nascimento, né? Eu falei, ai, 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 né? Só que eu tenho balanço em casa, né? Tá? Tava tudo tranquilo, né? A enfermeira aqui. Mas veja que assim, isso é tão cobrado que eu falei assim, nossa, meu filho tem que estar nesse peso. Sim, Mas isso assim, quando eu ouvi enquanto mãe, eu falei, nossa, a sorte que eu estava consciente de todas as coisas e aquilo não me abalou. Mas assim, abalou em certa tá. forma, tipo, no sentido assim, poxa, olha o peso da responsa se meu filho não tá com esse peso, entendeu? Quer dizer que eu tô matando ele de fome. Enfim, aí, se ele não tivesse recuperando o peso, entende? Teria alguma. Então, isso assim, eu falei, gente, se eu que tenho todo esse conhecimento, vejo isso no meu dia a dia, tenho esse preparo. Tipo, pra mim já, sabe, deu aquela coisa assim, tipo, ai meu Deus. Imagina uma mulher que não se preparou, que não leu, que não estudou, que não tem, sabe, que não tem rede de apoio, que nada. Que nada. Misericórdia. Então, e Entende? às Então, vezes
o médico ele coloca a culpa na mulher, que é como você tem que fazer seu filho crescer, engordar. E na verdade, ninguém tem culpa, mas na verdade, às vezes, é o biotipo do bebê que faz ele ser menor, faz o peso dele, né? E às vezes, Chá, deixa eu te falar uma coisa. A mulher, ela sai com uma informação lá da maternidade, do hospital. Na verdade, a mulher sai zero informação muitas vezes, entendeu? Sim. Por quê? Porque na nossa realidade, ó, eu já fui enfermeira de hospital e eu vou te falar, é porque como eu tenho essa visão e eu gosto muito dessa parte, eu corria fazer todo o meu trabalho e eu não deixava uma mãe sair sem as orientações básicas que ela precisava sair da maternidade, entendeu? Então, quando eu tinha uma mãe que ia completar as 48 horas, eu pegava e fazia uma consulta especial para ela sobre a amamentação, os cuidados que ela tinha que ter depois lá em casa. Eu falei, olha, vai acontecer daqui um dia, 2 dias ou 3 dias que você chegar em casa, seu peito vai encher de leite, vai empedrar. Enfim, eu tentava dar aquele geralzão para ela, só que assim, é muita E não informação e eu não estava acontece lá isso, perto. né? E não E acontece aí, isso. não acontece, mas assim, olha, eu lembro que eu tinha que dar um gás para poder pegar e chegar lá, ter um tempo com essa mulher e conseguir orientar, entendeu? E isso no dia a dia nos hospitais, a gente não consegue. Eu sei da realidade da nossa equipe de enfermagem, é sobrecarregado. E muitas vezes a própria enfermeira que está lá, além de não ter tempo pela sobrecarga de trabalho que ela tem, às vezes ela também não tem tanto conhecimento, só o conhecimento mais básico que a gente tem, muito isso na faculdade e tal, mas nem todas as enfermeiras gostam de amamentação. Às vezes até a própria experiência dela foi uma experiência negativa, entende? Né? Dependendo da formação dela, então assim, não tem muito isso. Então a gente vê que os profissionais, eles não estão bem preparados muitas vezes, desde um pediatra, a equipe de enfermagem, Todo tudo mundo. certo? Opa, tudo. Ah, tá. Quase levou, quase. Então, deu uma travadinha, né? Então, a gente tem lá o profissional que muitas vezes não é qualificado, né? A gente tem a própria mulher que é que hoje a informação, olha aqui, ó, a gente está tendo um programa essa semana voltado com muita informação de qualidade. Mas não são todas as mulheres que estão interessadas em buscar esse conhecimento para poder melhorar a sua performance em relação a isso, entendeu? Porque ainda existe aquele lance assim, é tudo instintivo. Eu vou pegar e vou pôr no peito e vai ser tudo, né? Claro, é Doce para ser ilusão. assim na grande maioria, mas nós não somos só seres instintivos, entendeu? Então a gente tem essa. Existe, eu acredito que a mulher se preparar para. Travou. Deu uma travadinha. Voltou agora voltou. É você que está travando, né? Não sou eu. Não, eu tô linda aqui. Para mim, parece que você sumiu, assim, e eu continuo aqui falando, tá tudo certo? Tá tudo certo, vamos nessa. Tá. Então, a mulher se Então, preparar, né? isso. A mulher tem que se empoderar, buscar informação, tanto de o que eu diria assim, né, Char, para resumir. Ela se preparar qual é o comportamento do bebê, então nem sempre o bebê vai chorar e isso é fome, então entender o comportamento do bebê, principalmente nos primeiros 3 meses, que é o período de estrogestação, né? É, isso eu diria que seria uma das coisas. Segundo, ela entender como funciona a fisiologia da amamentação. Por quê? Para ela poder entender que, olha, agora é assim, depois é assim, então tá tudo normal, tá tudo natural, entendeu? E aí, se ela conhece o que é o normal, aí, se ela tiver um problema, aí ela vai saber a hora, o momento certo, falar assim, não, agora eu preciso de ajuda de um profissional que atenda esse tipo de situação, né? Se é do desejo dela amamentar, feliz, sem dor, etc. Entendeu? E aí Sim. sim,
Se ela tem esse empoderamento, outra coisa, ela tem que se munir dessa informação, porque, ó, veja, minha sogra não tá me ouvindo, eu vou falar aqui. Meu bebê ganhou 2 quilos, ó, em média, um bebê ganha em torno de 700 gramas no primeiro mês de E vida, olhe né? lá, né? Isso é a média, né? Meu filho ganhou 2 quilos, porque eu tenho umas técnicas de estímulo e eu falava assim, eu quero ver ele bem gordinho, né? Aquele lance de ver. Mas na verdade eu só usei umas técnicas para poder fazer meu filho engordar mais, entendeu? Estimulação, etc. Tipo, eu mesmo fiz eu de cobaia e tal, e ele de cobaia e ficava testando as Deu tudo coisas. certo. Uhum. Meu filho engordando 2 quilos, aí ele dava um chorinho. Eu lá na minha sogra, ela falava assim, Tá com ai, Rony, fome. mas será que o seu leite não é fraco? Mas Será que não é pouco? Entendeu? Eu falei, não, sogra. Então, assim, você tem que se empoderar, você tem que se informar. A sua rede de apoio é importante ela também ter as noções, você passar essas noções para ela. Ou se ela não tem essa noção, então você não pode deixar que essa conversa, né, da mãe, da avó, da sogra, da vizinha, de sei lá quem que tá ali falando para você, será que não é pouco leite? Será que não é isso, não é aquilo? Então, você se bloqueia. Se é uma pessoa que não tem informação não é um profissional e etc, etc, anula que vai ser melhor, entendeu? Entra por aqui, sai por aqui e fica tranquila, entendeu? Eu E concordo. aí acreditar, Sim. né? E aí, assim, Chara, outra questão no empoderamento é a dica. Se você não mexeu no seu peito, não fez nenhum tipo de cirurgia, né? Se sua mama aumentou durante a gravidez, certo? Então, assim, a Tá sua tudo mama é bom. perfeita e ela é capaz de produzir leite, tá certo? Isso é fato. Aí agora as outras questões são com o bebê, certo? Então aí a gente vai ter que trabalhar isso, beleza? Então eu acho que o empoderamento tem que partir da mulher. Para isso ela precisa ter informação. Para isso, para o sucesso, né, da amamentação, ela se cercar de bons profissionais que apoiem a amamentação, Com certo? certeza. Eu acho que é o que Isso mais. Porque assim, você não acha um pediatra que saiba de amamentação, você não acha um obstetra, você não acha ninguém. Então, assim, tem que procurar quem realmente entende, né? Que seja um banco de sim. leite, que seja uma consultora. É claro que a gente já tem alguns profissionais que estão um pouquinho mais ligados, mas eu estava assistindo a live do do Dr. Braulio e ele falou uma coisa muito engraçada que como existe médico cesarista, né? E existe pediatra formulista, porque a mãe chega lá, na verdade a mãe já ganha aquela fórmula logo quando o bebê nasce, né? Se mediu ali a glicemia não tá legal, já dá um copinho. Aí chega lá no Uhum, pediatra, né? Ai, não tô dormindo bem, não sei o quê. Ah, não, então vamos complementar que com certeza é fome. E não, né? É uhum. claro que a fórmula, né, Rony, bem indicada, né? No como, momento como uma certo. cesariana bem indicada, ok. Mas É. fazer isso para todo mundo e dizer que todo mundo tem um leite fraco, todo mundo, né? Tem Quem pouco somos as leite? mulheres? Nós todas temos É. algum problema, então, né? Porque ninguém consegue É. amamentar daí, né? Exatamente. Então, por exemplo, o HGT de rotina no hospital, ele gera muita insegurança na mãe, porque se o HGT der um pouquinho baixo, e inclusive não existe consenso em qual que seria a dose da glicemia no sangue no bebê nos primeiros dias, não existe consenso. Por quê? Porque eu posso estar com a minha glicose baixa, se eu for medir, e estou super bem. E outra pessoa pode estar alta e não estar bem, entendeu? Porque nós nos comportamos de forma diferente. Então não existe nem sequer um consenso sobre o valor. Existe um meio consenso, entende? Então eu acho que isso é um outro tópico, né, Char, que Uhum. Sim. a questão de muitas vezes dos desafios da amamentação, né? Às vezes lá na maternidade, o bebê tá chorando, e aí eu sei de muitas histórias, eu sei, bom, isso, né, faz parte da nossa rotina. O bebê tá chorando e alguém da equipe de enfermagem chega lá e ofereceu complemento, sem nem o pediatra não indicou,
Ninguém ajudou essa mulher a tentar colocar o bebê no peito para poder o bebê sugar o peito da mãe, ao invés de Ela ajudar a acabou de falar mulher assim, e o você tem bebê. colostro? Ah, mas às vezes a mulher não sabe nem o que é colostro, não sabe nem fazer Aham. ordenha, né? E aí o bebê tá chorando e a mãe, ela não sabe que nos primeiros dias vem só aquelas gotinhas mesmo, entendeu? E daí ela olha lá, ela acha que tinha que estar esguichando o leite. E daí, às vezes, a própria mulher pede que se faça complemento, mas antes, às vezes, da mulher pedir o complemento, já tem uma enfermeira batendo lá na porta. Você não quer dar um complementozinho para ela parar de chorar? Não, entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente tem esses desafios. Então, o desafio da amamentação dar certo começa, às vezes, lá no hospital. Outra questão, que eu sei que isso muitos hospitais estão preocupados em melhorar aqui, antigamente, nem se pedia para a mulher se tinha que dar complemento. Pegava um bebê, não colocava no contato pele a pele, né? Isso é um desafio, Char, que a gente esqueceu de colocar. O contato pele a pele na primeira hora, o bebê colocar para ser sugado na primeira hora de vida, independente se foi parto normal ou cesárea. Se a mãe estiver bem, se o bebê estiver bem, deixe os dois juntinhos para o bebê começar a entrar em contato. A Então, assim, cheirar, isso. cheirar Lamber e o desenvolver. peito, né? Olha, chá, ao longo da minha trajetória, se tem uma coisa que faz dar certo a amamentação, é essa primeira hora. Eu já estava esquecendo, entendeu? Então, assim, fundamental, né? Fundamental pela questão hormonal. Para o bebê, nessa primeira hora de vida, é quando ele mais. Todos os sentidos que o bebê tem, olfato, tato, paladar, todos eles, visão, estão assim, ó, entendeu? Então, nesse momento, tá tipo assim, aguçadérrimo. E aí você coloca ele em contato com a mãe, ele cheirar, ele fazer essa descoberta, você simplesmente você tá dando assim, ó, como é que se diz? A faca e o queijo na mão, assim, ó, bonitinho, ó, vai dar certo, é só comer, entendeu? Tá aqui, ó, bonitinho, entendeu? Então, favorecer isso, né? Você que é gestante, vai ter seu parto em qualquer hospital, seja onde for, pede para quem, depois que você ganhar o seu bebê, olha, traz meu bebê, por favor, deixa eu colocar, não importa se foi parto normal ou cesárea, pede para o bebê ficar com você logo após o parto, entendeu? Porque senão depois ele vai dormir, não vai querer mais saber de peito, aí já dificulta um monte, Aí entende? começa, ai, Então, mas ele é tão preguiçoso, né? E na isso, não verdade existe não bebê é, Felipe. preguiçoso, gente, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi. Não existe bebê preguiçoso, existe bebê com dificuldade e não preguiçoso, tá? Porque eu acho assim que quem tem fome não tem preguiça de comer, certo? Ou você conhece alguém que tem fome e tem preguiça de comer? Tá lá morrendo de fome? Não tem. Então Nenhum. existe bebê que tem dificuldade, não preguiça, tá bom? Tá. E aí é Então, importante. É, pode falar, Rony. não, é isso, né? Dos desafios, né? Então, E, a gente tá tentando colocar, né, Chá? Os sim, desafios começam lá na maternidade para depois os que vão para casa e por aí vai, certo? Então a gente já falou de convívio mesmo. empoderamento. Isso, dos Isso, a gente profissionais falou desinformados, da família da. ser consciente. Eu acho legal a gente falar que, claro que agora em época de pandemia, travou, Rony? Não? Não. Ah, tá. Esse ficou paradinho. Eu acho legal falar que, olha, quanta informação legal o Gesta, por exemplo, né, tá colocando aqui todos os dias. Pega a avó, pega a sogra, pega quem vai ficar ali com você, o marido é muito importante. Coloca Muito. assistir, né? Quando voltar os presenciais, leva nas palestras, leva nos encontros, porque, olha, faz toda a diferença. Eu também tive um começo de amamentação muito difícil. E se meu marido, eu não tivesse feito aquilo, eu falo que eu fiz uma lavagem na cabeça dele e realmente eu fiz mesmo. Então, se eu não tivesse falado tudo que eu precisava, se ele não soubesse tudo, com certeza eu não teria amamentado até 3 anos a minha filha, né? Então, assim, eu acho muito importante esse empoderamento da família, de quem vai ficar, procurar profissionais atualizados, né? E no hospital é Uhum. isso, exigir que o bebê venha fazer o contato pele a pele. E também é uma É. coisa muito importante, Rony, que eu acho legal.
chama a enfermeira, chama a técnica e fala, me ajuda aqui. Se estão te Isso, largando, porque acontece, porque assim, são quantas mulheres, né? Então, assim, é, chama ela e fala, me ajuda, como que pega, como que faz? Né? Tem isso. hospital que ajuda, mas tem hospital que zero, zero ajuda, né? Depende do hospital, depende da equipe, né? Agora não fazendo o merchan, né? Por exemplo, o Hospital Gênesis, a Eledira, ela é consultora e ela super apoia a amamentação e ela treina as funcionárias, a maioria delas. Mas claro que não vai ter 100% da equipe de enfermagem que vai entender, que vai gostar, viu? Porque tem muito disso. As pessoas para ajudarem as outras pessoas, elas precisam gostar de ajudar e fazer isso, entendeu? Então, assim, se eu não gosto de cozinhar, não adianta eu ajudar ninguém a fazer comida. Se eu não gosto de cozinhar, eu não sei cozinhar, entendeu? Se eu não Sim, gosto de amamentação, eu não sei nada de amamentação, eu não vou conseguir ajudar uma mulher com isso, entendeu? Então, sim. vai tentando, entende? Mas, tipo assim, por isso que é importante a mulher ter esse conhecimento. E se ela sentir que ela precisa de uma ajuda profissional, ela chamar essa ajuda, certo? Isso. Aí, E já, entra as qual que questões seria? das técnicas de pega incorreta, né, de Isso. fistura, dos bicos artificiais, que daí vai entrando Isso. num pacote, né? Isso aí são os próximos desafios, né, Chá? Que seriam os penduricaios da amamentação, certo? Então, É. chupeta, bico de silicone, mamadeira, né? Então, assim, às vezes a mulher ela já sai lá do hospital com a informação de dar chupeta, né? Ela já tem a mamadeira, já leva para o hospital. Então, Já às vezes ganhou a no mulher chá não de bebê, sabe. né? Já ganhou no chá de bebê, já. Isso, isso. Então, assim, ó, mulheres, se vocês querem ter sucesso na amamentação, vão ler sobre os malefícios da chupeta. Tem gente que defende a chupeta, que diz que acalma assim, mas olha, tem outras formas de acalmar o bebê. Lembrar que o bebê, que a gente fala, ele tá chupetando. Olha, o chupetar o peito, né? É uma necessidade do bebê também nos primeiros 3, 4 meses de vida, né? E E que isso o também peito faz com é a que chupeta do bebê, né? isso. Então, claro que tem aquele bebê que tem uma necessidade extrema, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, né, Chá? Tem que ter o equilíbrio de tudo, né? Eu sempre falo, olha, você perguntar pra mim, eu vou te falar, joga a chupeta na lata do lixo, não tem em casa, esquece ela, Pra né? não Você não cair para não cair na tentação, né? e para você não vai precisar dela, entende? E a chupeta e a mamadeira, ela vai trabalhar uma disfunção na amamentação, né? O bebê, quando ele suga no peito, ele tem que ter a língua para frente, né? Para poder sugar, e a boca tem que estar firminha ali para poder conseguir fazer a sucção. A chupeta e a mamadeira faz o quê? Empurra a língua lá para trás e deixa a boca mole, certo? Faz o contrário do que faz no peito. Então, se você põe chupeta e depois quer que o seu filho pegue o peito bonitinho e ainda não te machuque, não vai rolar. Esses dois não combinam, entendeu? Chá, você falou das fissuras e eu acho que as fissuras, o machucado no peito, aquele que dá nos primeiros dias, que a gente fala, aquele calinho, né? É um risco para as fissuras, eu diria que é um desafio para a mulher vencer, porque amamentar com dor não é fácil para ninguém. E o que acontece? Se a gente tá lá, se a mulher tá lá amamentando com dor, eu diria assim, nos primeiros 7 dias, até ali uns 10 dias, é natural a mulher ter uma certa sensibilidade, ela tá aprendendo, às vezes o bebê não pega certo uma vez, na outra não pega, ela tá aprendendo o jeitinho, então assim, muitas mulheres vão ter fissura ou até dor nesse começo, entende? Mas é porque ela tá ali ajustando a coisa. Mas ela E a precisa gente aprender a sempre fala porque ajustar. nunca teve um estímulo tão frequente, né, nesse peito, né? Isso, isso. Só que quando a mulher tem fissura, tem dor para amamentar, isso é tremendo
é um risco para depressão pós-parto, é um risco para a mulher fazer o desmame. Hoje eu atendi uma mamãe, né, que a gente atendeu o primeiro parto dela, mas a gente só atendeu o parto, não fez consultoria, não fez nada. E ela perdeu o bico, um pedaço do peito dela machucou e com 7 dias ela simplesmente largou o peito e pôs mamadeira e a filha dela mamou. Aí no segundo bebê, ela resolveu contratar a gente para fazer o auxílio ali em relação à amamentação. E aí ela conseguiu amamentar. E tá amamentando. O filhinho dela fez 6 meses agora e ela conseguiu amamentar exclusivo, né? Claro que daí ela falou, não, agora eu quero que a história seja diferente. E assim, ela tinha cirurgia no peito, tinha silicone, então assim, ela teve... Não foi fácil, mesmo agora com a ajuda, mas assim, ela persistiu e ela conseguiu. A gente sempre fala que é super possível, né? Aí, ela teve começo de mastite, né? Enfim. Então, Chá, a dor, né? As fissuras, alguém perguntou ali se toda mulher vai ter fissura, né? Fizeram a pergunta ali antes. Sim. Não, nem sempre, tá? Só vai ter a sensibilidade. Isso, a sensibilidade, mas às vezes tem mulheres que nem sensibilidade têm, principalmente se é uma mãe que amamentou o primeiro filho e foi tudo bem, e aí o segundo bebê vem, é um bebê que tá com a linguinha tudo certo, pega bonitinho, não tem nenhuma disfunção oral, não vai ter nem sensibilidade às vezes, mas essas eu diria que são a minoria. E a fissura é a minoria, né? Mas o segredo, a Karine que perguntou, o segredo realmente é ali, no início, né? Ajustar a pega do bebê, ter paciência em toda vez que for dar mamar, sentar, né? Porque assim, não adianta a gente ganhar o neném logo de cara querer ir dar mamar deitado, né? Por conta do cansaço. Então, eu acho que o segredo é isso. Ganhou o bebê, coloca bonitinho, vai chegar em casa depois do hospital, tenha paciência, ele vai estar nervoso, ele vai ficar procurando, mas né, se posiciona bem, coloca ele bonitinho e se precisar tirar 5 vezes o peito da boca, tira até pegar bem bonitinho ali para não dar problema. A Camila ali pediu se o laser é possível fazer antes da amamentação acontecer. Na verdade, não é necessário fazer o laser. E aí, falando em laser, né, que eu sou laser terapeuta também, posso contribuir com isso com vocês. Mas assim, o laser, ele não é assim, as pessoas acham que eu tenho que fazer o laser, né? Então tem muita gente que chega assim e fala assim, você faz laser e acha que é o laser que resolve. Eu falo, sim, eu sou laser terapeuta, mas na verdade o que resolve é a consultoria. O laser é só um instrumento que eu uso para ajudar na amamentação. Mas se a mulher... minimiza dor também, né, Rony? Pra quem tem fissura, ajuda a cicatrizar um pouquinho antes. Isso, o laser, o que acontece? Quando você faz o laser, né? Digamos que a ferida ia ficar lá 10 dias para cicatrizar. Ele vai cicatrizar em 5 dias, entendeu? Se a mulher tá com dor, eu vou lá e faço... Não, calma lá. A questão justamente... Pera lá, eu só tô vendo uma coisa que tá saindo do meu... Tá cheia de letrinha aqui, eu não sei como é que eu faço para tirar. Para tirar, mas ó, não se preocupe que depois eu vou ler tudo. Eu vou ler tudo e vou fazer as perguntas. Tá. Então, assim, ó, do laser, né? O laser não... existem gente que fala assim, se fizer o laser, vai fortalecer ali o bico do peito para fazer antes. Isso não existe, tá? Não, a outra pessoa perguntou de preparar as mamas. Fisiologicamente, esse preparo já acontece através dos nossos hormônios, tá bom? Então não existe fórmula mágica de preparar o peito para poder não ter fissuras. O que faz não ter fissura é o bebê pegar certo, fazer a sucção corretamente, a posição. E não é só a posição do bebê, gente, é a posição da mãe, tá? E a posição do bebê. Os dois têm que estar bonitinho, encaixadinho, certo? E fora isso, existem, por exemplo, aí, muito comum hoje, que as pessoas estão começando a se atentar, as anquiloglossias, que é o que a gente chama de língua presa. Então, o bebê tem a língua presa, não consegue fazer a sucção corretamente e ele acaba fissurando ali o mamilo, né? Tem a nossa amiga ali que
30 dias e ainda ela estava com o peito machucado, né? Eu fiz até uma sessão de laser lá, que ela teve parto domiciliar e tal, mas depois a gente já não, né? O nosso atendimento acabou e ela com 30 dias ainda com o peito machucado. Eu falei, não é possível, tem coisa errada com essa linguinha. E realmente tinha lá a língua bem grossa. Então, se você, em relação ao laser, né? Você vai lá e acha que só fazer o laser vai resolver, tá redondamente enganado. Se foi assim, o bebê pegou errado, machucou, e aí depois você conseguiu ajustar e ficou tudo bonitinho, aí você vai lá, faz o laser para cicatrizar mais rápido. E a gente faz analgesia para naquelas primeiras 24 horas a dor diminuir, porque assim, ó, deixa eu explicar rapidamente para vocês como é que funciona essa questão do laser. Ali no mamilo, a gente tem as terminações nervosas, certo? E essas terminações nervosas, o que acontece? Gente, como é que eu venho pra cá sem trazer a minha teta, né? Tira a tua, mostra a sua. Vou mostrar meu peito aqui pra vocês, gente. Espera aí que eu já peguei uma tetinha aqui pra mostrar pra vocês. Então, assim, se a gente vai lá, lá no mamilo a gente tem terminações nervosas, assim como a gente tem em todo o nosso corpo, certo? E aí, se você pega e... Pera lá. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Então, a gente tem aqui, ó. Oi. Essa é a minha tetinha de silicone. Então, aqui tem as terminações nervosas. Se o bebê pega errado, né? E aí ele fica roçando, seja por mau posicionamento, ou seja porque ele tem a língua presa. Então o bebê vai ficar roçando, levando o mamilo. Ó, o mamilo ele tá assim, né? Quando vai lá dentro, ele fica assim, ó. A gente não sabe o poder que o mamilo tem, mas ele estica. Esse aqui não vai esticar tanto, mas ele estica o dobro, entendeu? Essa parte aqui, ela entra aqui, ó. E ela aumenta tipo 4, 5 vezes o tamanho que a gente vê aqui, entende? Então, se o bebê fica pegando aqui, roçando, né? Nessa ponta, o que acontece? Vai fazer uma lesão ali e as terminações nervosas vão ficar expostas. E aí é isso que vai gerar dor na gente. Quando a gente corta ou queima, né, na nossa pele, por que dói? Porque as terminações nervosas estão expostas. Então, quando eu venho o laser e dou energia para a célula e faço ela acelerar o processo de cicatrização, automaticamente eu já estou fazendo uma analgesia mais temporária. E naquele momento a gente usa o nosso aparelho para vocês entenderem rapidamente, né? Quando eu coloco uma luz mais forte, que a gente chama de infravermelho, eu dou uma paulada na cabeça do nervo que tá ali, né, que tá causando a mulher sentir dor, e eu falo assim, ó, quieta um pouquinho aí. Então eu dou um tempo para essa mulher recuperar a cicatrização dela, e aí por isso que a gente consegue dar um alívio temporário para essa mulher. E aí, enquanto isso, a cicatrização acontece mais rápido, e aí fecha as terminações, beleza. Só que o bebê continua pegando errado, seja porque a mulher não aprendeu a pôr o bebê direitinho, seja porque ela tá numa posição errada, ou seja porque a linguinha tá presa, etc. Seja pela anatomia da mama dela, etc. Seja o peito muito cheio. Enfim, N motivos que existem para poder levar uma fissura. O laser não vai resolver, eu vou ter que ficar todo dia na casa dessa mulher para fazer laser, entendeu? Por isso que eu digo, laser não é o que faz as coisas acontecer, ele é né? Tanto que a vida inteira eu trabalhei sem usar laser, entendeu? Eu fui usar laser ano passado, que eu falei, vou usar porque é um recurso a mais, né? A gente sempre indicava para Kátia, nossa amiga que é laser terapeuta também. Falei, agora eu vou ficar trabalhando com isso, eu vou acabar fazendo, porque daí eu já vou lá no dia, na consulta e já faço tal, para mim é melhor. Mas assim, a gente tem os casos mais leves, eu tentava resolver só com a questão ali da consultoria. Aí, claro, aquela mulher que procura a gente com metade do peito para fora, cara, tem que fazer laser, senão ela não consegue dar mamar tão cedo, entendeu? E aí ela vai ter outros prejuízos. Mas assim,
Não dá para deixar chegar nesse ponto para daí pedir Não. ajuda. Quando você vê que não tá sarando, cara, pede ajuda, porque senão não dá certo, entendeu? Quem Então ganhou o é bebê isso. de parto normal e quem teve problema na amamentação nesse nível de ficar com o peito, com o bico do peito, com toda certeza vai falar que amamentar é mais desafiador do que o próprio parto, porque dói Exatamente. demais. É uma dor assim Dói demais. que não tem, sabe? Não, a gente não tem nem como explicar, porque o bebê vai ali já pra abocanhar, você já fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, quando pega, dói demais, dói muito, muito mesmo. Então, Rony, Isso. Nossa, já é 17h40. sim, é que a amamentação é um assunto que, tipo, né? Dá pano pra manga. Então Bom, já a gente. falamos da fissura, que causa dor, que desanima, que é o primeiro desafio. Então, mulheres, ó, é normal ficar um pouquinho, talvez até um pouquinho machucado, doidinho, sensível na primeira semana. Passou disso, tem coisa errada, você precisa de ajuda. Então, ou você contrata uma ou vai até o banco de leite. Beleza? Essa é a dica aí para um dos desafios do sucesso aí, para você ter sucesso na amamentação. Laser não resolve tudo se você não tiver com as coisas tudo certinho em dia, tá bom? Então, se é um peito que não para de doer, chama ajuda. Próximo assunto. Só voltando, como você falou, no banco de leite, nem todo mundo tem condição de pagar uma consultoria, né? É uma Isso. profissional ou um profissional, então o banco de leite ele fica aberto, disponível de segunda a domingo, é gratuito, pode ir de manhã, tarde à noite, quantas vezes for necessário. A gente falou um pouquinho sobre o uso de bicos artificiais, né? Que tem comprovação científica, causa confusão de bicos mesmo. Não, às vezes não acontece logo de cara, né, Rony? Tem bebezinhos que ali com 3 dias já começa a recusar o peito, mas pode ser tardio. Então, assim, aquela mãe que chegou com 6 meses e falou assim: ah, meu bebê não quis mais o peito, com toda certeza ela dava ou chupeta ou ela dava mamadeira. Claro que tem É. aquelas mulheres que falam: eu dei chupeta e amamentei até 1 ano e 3 meses e o bebê desmamou. Foi Uhum. precoce também, porque a gente sabe que é raro um bebê que mama só no peito desmame antes dos 2 anos, né? Então, o E você não segredo quer é, pagar sem para ver, chupeta. né? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que sou muito Quer pagar para ver se contemplada com ele as vai largar o coisas. peito? Então eu sou uma pessoa que sou muito contemplada. Então, assim, eu não quero arriscar. Então, melhor não. A gente falou um pouquinho. Principalmente da a chupeta ali antes dos 40 dias, 3 meses, que é quando o bebê tá aprendendo. Cara, se fizer isso, você tá numa enrascada, entendeu? Se Olha, você dá tudo certo, saiba que você é a raridade, a exceção da exceção. Só isso. uhum. Aproveitando o gancho, a gente vai fazer uma live sábado sobre a esterogestação e a gente vai dar dicas de como acalmar o bebê e tudo mais sem precisar Aí, da ó. chupeta. Fica a Aí, ó, dica. maravilha, viu? A No gente falou um Gesta? pouquinho. Na verdade Aonde que vai ser? vai ser No nos nossos maternário. perfis, não, no Ah, perfil da tá. gente de doula, mas o Gesta tá divulgando já, depois elas vão passar. Acho que já até Legal. colocaram os horários, vai ter várias no sábado o dia todo. A gente Tá. falou um pouquinho sobre o ganho de peso, mas falou bem pouco. Eu acho legal falar um pouquinho mais, porque, como a gente falou no início, cada bebê tem um biotipo. Então, eu acho legal também essa mulher, ela não ficar só no que o pediatra está falando, porque, como a gente falou lá também no início, pediatra é muito Uhum. desatualizado. Alguns, né? Uhum. Desculpa, não é todos, não vamos generalizar. Mas existem muitos pediatras que deram uma paradinha no tempo. E aí falam, ó, seu bebê tem que ganhar 40 gramas por dia, tá aqui a fórmula, né? Ou essas coisas. Sim. Então, acho legal a gente falar aqui. Estudem sobre isso, leiam sobre ganho de peso, aquelas curvas de crescimento e tudo mais. Porque se você é uma Uhum. mulher pequena, o seu marido, né, a sua família inteira, todo mundo é magro e pequenininho, como que seu bebê vai ser super gordão, né? Não tem como Sim. isso acontecer. É raro um bebê que fique muito além. A minha era sempre acima da curva. E ainda tem Uhum. pediatra que pode falar, ai, tá obeso, mas obeso com leite materno, isso, Uhum. isso não Não existe tem também, problema. né?
A obesidade com leite materno, a gordura formada com leite materno, ela é uma gordura como se fosse uma gordura mole, entendeu? Que tanto que quando o bebê começa a engatinhar, a caminhar, ele emagrece rapidamente. Já o bebê que teve amamentação com fórmula, ele é um bebê que fica gordinho, gordinho, gordinho. Tipo, se ele engorda e fica obesinho, né? Ele fica obesinho, obesinho, obesinho sempre, porque é uma gordura mais difícil de ser desfeita, digamos assim. Então ele começa a engatinhar e tal, e a gordura permanece nele. Já um bebê que era gordinho, com o peito, aí começa a gastar mais energia, ele emagrece mais rápido. Chá, rapidamente falando sobre a questão do ganho de peso insuficiente. Isso, às vezes a mulher vai lá e com 10, 15 dias o bebê não recuperou o ganho de peso, ela fala, ai meu Deus, eu tô matando meu filho de fome e tal. Então assim, ó, dica, tá? Dica. Às vezes, realmente, o seu bebê não está ganhando peso, como a Char falou, pode ser o biotipo, pode ser a natureza. Mas, às vezes, é porque realmente o seu bebê não está conseguindo retirar o leite suficiente que ele precisa da mama. Extrair com eficiência, né? Isso, extrair com eficiência. Então, pode ser que esteja acontecendo algum problema. E aí, normalmente, a gente pode ver lá que, assim, aí esse bebê, ele não dá conta de extrair a quantidade que ele precisa. Então, ele fica o quê? Pendurado no peito 24 horas. Você põe ele lá no berço, ele fica meia hora e daí ele quer o peito de volta. Só que aí você aprendeu assim, é livre demanda. Deixa o bebê ficar pendurado no peito, mas aí você não come, você não dorme, você não descansa, você não faz nada, você fica com o bebê literalmente plugado ali. Então, muitas vezes tem que investigar se isso é uma necessidade real dessa criança, é um comportamento desse bebê, ou se existe um problema real aí, por exemplo, a tal da língua presa, que o bebê não consegue tirar o leite. E aí, se o bebê ele não faz isso, ele precisa ir com mais frequência para o peito para ele poder ter a demanda dele atendida, entendem? Então, para vocês, assim, é só um alerta, tá? Porque a livre demanda ela existe e ela é maravilhosa e tem que ser assim. Mas se é um bebê que realmente não fica, né? E aí você vai para a balança, também não ganha peso, etc. Então, uma dica, pode ser que tenha algo realmente que não esteja saindo redondinho, bonitinho como é para ser. E aí, nesse caso, vale sim você procurar uma ajuda especial nesse sentido. E assim, Char, em relação aos pediatras, eu diria assim, eles têm tantos problemas que ele tem que estudar, e a amamentação eles consideram algo meio que natural, entende? Só que, e aí muitos, e assim, num consultório de pediatra, né? Você acha que para você avaliar uma amamentação, você tem que ficar pelo menos 1 hora, né? 1 hora e meia com essa mulher para você avaliar tudo, se a mulher tá conseguindo pôr o bebê certinho, etc, etc, entendeu? Então, se você, no consultório do pediatra, ele não tem esse tempo para fazer isso, beleza? E aí não adianta querer que o pediatra se especialize nisso, ele não e ganhar R$ 30 a consulta para ele ficar 3 horas lá com a mulher. Ele não vai fazer isso nunca, esqueça, entendeu? No máximo que ele vai fazer ele pode falar assim, vá no banco de leite, isso já seria perfeito, entendeu? Rony, eu vou ir para as perguntas, porque senão na verdade está quase acabando. E eu sei que as perguntas elas levam um tempo também para a gente responder. A primeira pergunta muito importante que eu quero fazer vou fazer as que mandaram no Insta e aí depois eu vou fazer as que estão aqui, tá bom? Tive câncer de mama e fiz quadrantectomia em uma mama só. Posso amamentar nela também? Pode, só que assim, nessa mama, então, provavelmente fez químio, fez rádio, né? Principalmente a rádio, pode acontecer de ter uma atrofia e uma perda de glândula ali. Então, eu diria que nessa mama, a coisa não vai fluir 100%. Aí a gente tem que esperar para ver, né? O bebê nascer e ela vai oferecer o peito, mas provavelmente existe uma chance do bebê recusar quando ele... Às vezes não, sabe? Mas tipo, o fluxo vai ser menor nesse peito, porque ela tem menos glândula, certo? E aí o bebê pode assim... Ai, mamãe, eu não gosto muito desse peito. E ele ter preferência pelo outro peito, entende? Então, nessa região ali, ela pode ter algum probleminha com isso. Mas assim,
É claro que ela vai poder amamentar. E outra coisa, E o ela nosso pode fazer corpo uma ele se adapta. relactação também, né? Qualquer coisa, assim, Pode fazer pra fazer mais relactação, estímulo, né? mas eu diria assim, dependendo, pensa assim, o bebê vai ficar mamando mais um peito, porque esse peito vai ter mais leite. Só que foi só um quadrante, então assim, não vai ser uma diferença tão grande. Mas o que eu quero dizer é que pode acontecer. Só que nesse caso a gente precisa esperar o bebê nascer e aí acompanhar e ver como é que vai ser o comportamento dessa mama, porque a gente pode dizer uma coisa, mas acontecer outra. Igual a mulher que faz redução de mama. Você fala, redução de mama não vai amamentar, né? Aí o que Eu tenho o acontece? A caso, mulher, a gente tem o caso da Glenda, que tá aqui assistindo a gente. Ela fez 2 reduções de mama e ela amamentou a Melissa por 2 anos e 3 meses. Na verdade, até os 2 anos ela fez relactação e com 2 anos Uhum. ela simplesmente parou e a bebê dela continuou amamentando. E hoje ela tem a segunda filha e não tá fazendo relactação nenhuma e tá amamentando lindamente, né? De tanto Ó, estímulo que teve. eu conheço mulheres que teve 4 filhos, ela amamentou os 4 com as mamas reduzidas e ela nem sabia. Mas eu também já ajudei muitas mulheres que realmente não conseguiram amamentar por conta da redução. Sim. Então, Rê, você que perguntou, né? Não, a princípio tem problema nenhum. Pode ser que exista alguma coisinha em relação ao fluxo e a gente só vai saber como é que vai funcionar tudo isso depois que você for amamentar de novo, beleza? O que mais? A pergunta que é legal, que todo mundo, as avós, todo mundo gosta de falar é assim: é indicado eu passar pomada, porque a pomada é mais uma coisa mais atual que tem agora, e passar casca de Uhum. banana na fissura, passar mamão, passar, sei lá, elas passam tanta coisa. É indicado? Não. Na verdade, assim, ó, existem a pomada de lanolina, inclusive eu falo, né? Quando a mulher compra, eu falo, você comprou essa pomada aí, custa R$ 70. Então, Então joga fora, né? Não, mas não ela pode é falar, ótima. né? Não, 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 eu falo assim, ela é ótima pra passar na boca no Boca. inverno pra não rachar, olha. No 10, cotovelo, entendeu? né? Aham, perfeito. Assim, ó, não é indicado, por quê? Às vezes, se a mulher quer muito usar, a gente fala assim, pega então a pontinha assim, só suja e passa ali em cima da casquinha, que é pra não grudar ali na roupa e tal, entendeu? No máximo isso, entende? Mas casca de banana, gente, tem bactéria, você tem uma ferida, tá aberto. Se você vai e coloca qualquer produto ali, isso pode gerar mastite, infecção, aumentar, piorar, certo? Casca de mamão, ele tem uma substância química lá que pode piorar, inclusive, a situação do peito, entende? Então, assim, não usem nada. No máximo, o próprio leite, né, para hidratar. Façam uns rolinhos de proteção para não ficar machucando e tal, mas nada de produto. E aí, o único produto que existiria que seria essa lanolina natural que existe por aí, né? Mas ela, na verdade, é para ela deixar. Ela pode ser usada no sentido assim, tem a casquinha e você vai tirar roupa e gruda, mas aí a mulher passa em tudo. Aí desliza mais ainda a boquinha do bebê e dificulta mais ainda, pega e aquela fissura, em vez de fechar, abre mais ainda. Outra coisa, ela é grossa. Gente, eu passo hoje, eu tive que apertar assim, ó, para poder sair. Isso Hidrata entope demais o os peito. buraquinhos. Hidrata E muito, o entope bebê escorrega ali, né? ela é uma cera. Você faz ali, bloqueia o ducto. Aí isso pode obstruir, não sair leite naqueles buraquinhos onde você passou. Você traz problemas. Em vez de ajudar, a pomada ela vai atrapalhar a sua vida, entendeu? Então, não. Vai para os outros caminhos. Corrija, pega, né? Veja se tem algum Leite problema. Vai para outro caminho. materno. Fica que nem índio com o Isso. peitinho exposto, Isso. exposto dentro 30 de dias com a casa. peita de fora, entendeu? Pronto, tá? Isso Vai para outros aí. caminhos, que é melhor. Se eu O que mais? engravidar e ainda estiver amamentando, eu preciso desmamar? Não, de jeito nenhum, né? Olha só, contar aqui ao vivo para vocês, eu estava grávida, né? 7 semanas. E aí a minha sogra de novo falou: mas você tá amamentando e não sei o que. Não pode, outro bebezinho não vinga, não vinga não, né? Não dá certo. E ó, infelizmente, né? Eu não vou falar muito disso, mas eu perdi meu bebê essa semana. Ontem eu tive hemorragia, falei pra Char, tô aqui com cólica.
né, mais firme e forte. Mas pensa bem, eu perdi meu bebê. Que tal que eu tivesse desmamado meu bebê há 1 mês atrás, quando eu descobri que eu estava grávida? Aí eu desmamei o meu filho e agora eu ainda perdi meu bebê, o outro bebê, entendem? Tipo, isso não existe lógica, tá? Então, assim, a amamentação, o corpo se adapta, né? O que pode acontecer é que o bebê maior, que tá aqui fora da barriga, ele pode estranhar o gosto e ele rejeitar o peito por conta disso. Pode diminuir um pouco a produção, e dependendo da idade, se ele não tá comendo direito, ele pode não gostar muito da ideia. E acaba Então, desmamando podem... por isso, né? Ele acaba desmamando pela mudança do leite. Mas não Isso, precisa. naturalmente. A não Não, ser que a mulher tenha alguma coisa já, né, Rony? E alguma não, doença, alguma nem mesmo. patologia, nem mesmo. Ó, nem mesmo, por exemplo, mesmo se a mulher tem risco de aborto, tá querendo abortar, ou se ela tem uma hiperemese, isso também, mesmo isso nos estudos, nas evidências, não diz que a mulher precisa retirar. Mas, lembrando que a escolha é sempre da mulher. Se ela está grávida e ela não gostaria mais de amamentar, aí sim ela pode É uma desmamar, escolha entendeu? dela. Mas É não uma escolha da precisa mulher. porque tá Não grávida, né? precisa por conta disso. Se ela ama amamentar, ela tá bem, tá feliz com um na barriga e um no peito, que era como eu estava, toca o pau, manda ver. Teta pra essa criança. E depois para as duas, se Ó, quiser. o meu pediatra, ele indicou fórmula por 30 dias. Porque meu bebê não estava ganhando peso. Ai, não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo. Rony, não vai dar tempo mesmo. Acho que a gente vai ter que Sim. fazer uma outra live, fala com as meninas aí, pra gente fazer uma outra live pra falar mais coisas, porque o assunto o assunto de hoje, na verdade, rende muito. Ainda faltou o É. retorno do trabalho, ainda faltou algumas coisas que são desafios na amamentação, né? Mas Uhum. vamos se despedir, porque não vai dar tempo mesmo. Tá. Gratidão por você estar A aqui, foi gente, muito a gente pode legal. pegar e fazer uma live, tipo, só sobre um tema específico, só sobre É, relactação, e eu explicar tudo sobre isso, é, só sobre retorno ao porque trabalho e fazer sobre isso. É dá muita tchau, porque vai coisa. acabar nosso tempo. Beijo, gente, obrigada. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar no direct lá da equipe manjedora também, tá bom? A gente tá sempre à Isso. disposição, A gente está tá? aqui também, só quero deixar um recadinho rápido, que às 21 horas vai ter relato de lactante, né? Com a Ariane, com a Dona Karine. Então, às 21 horas, todo mundo fica ligado. Um beijo, gente. Foi uma delícia, foi um prazer. E até a Obrigada próxima. pelo convite e até. Beijo. Beijo.